Olá, queridos, que saudade eu estava de vocês. Espero que estejam todos bem. Vamos agora para mais um encontro biológico. Um encontro mais do que especial, semana pré-ENEM, então foco total. Decidimos fazer uma aula só de questões de provas anteriores do ENEM, para a gente resolver junto com vocês. Essas questões vocês podem encontrar numa lista lá no Drive, mas a gente encoraja vocês a fazerem as provas antigas, e se tiver qualquer dúvida, procurem a gente. Então vamos lá. Bom, a primeira questão ela é do ENEM de 2019 e ela fala o seguinte: o nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente. E o excesso, que é transportado para os cursos d'água, tem causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável, visando a incorporação deste elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é ou A. Letra A, adição de minhocas na terra. Letra B, irrigação da terra antes do plantio. Letra C, reaproveitamento do esterco fresco. Letra D, descanso do solo sem adição de culturas. E letra E, fixação biológica nas raízes por bactérias. Bom, então o que é importante a gente destacar desse enunciado? Essa questão está falando sobre o nitrogênio, com foco para o ciclo do nitrogênio, tá? Ele diz que o uso inadequado do nitrogênio na agricultura, ele tem feito com que esse elemento em excesso seja transportado para os cursos d'água e cause eutrofização. Lembrando que eutrofização é o fenômeno que acontece quando a gente tem um acúmulo de nutrientes no meio aquático, tá? Esse acúmulo de nutrientes ele vai favorecer a proliferação de algas, e essas algas elas consomem o oxigênio, beleza? Outra coisa que é importante a gente destacar no enunciado: dano ambiental ele pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis para aprisionar esse elemento no solo, tá? Isso é muito importante. E aí o enunciado vai perguntar qual é esse método sustentável para aprisionar o nitrogênio no solo. Então, nas opções que a gente tem, o que mais se encaixa, o que a gente consegue encontrar no ciclo do nitrogênio, é a fixação biológica nas raízes por bactérias. Então, esse processo da fixação, né, ele vai pegar o nitrogênio que está em excesso, vai fixar através de uma associação das raízes das plantas com as bactérias, vai fixar esse nitrogênio, ele vai ficar aprisionado no solo para ser usado pelos vegetais, né, em geral. E aí isso vai diminuir a quantidade que vai escorrer para o meio aquático e causar a eutrofização. Então, resposta, letra E, fixação biológica nas raízes por bactérias. Bom, então, só para a gente tirar a dúvida, na letra A, adição de minhocas na terra, ela vai contribuir para a aeração do solo, né, impedir a compactação do solo, mas não tem nada a ver com nitrogênio. A irrigação da terra antes do plantio, ela protege as raízes, mas também não tem muito a ver com a fixação, o aprisionamento do nitrogênio. O reaproveitamento do esterco fresco, ele até tem a ver com nitrogênio, mas é para manter o nitrogênio no solo e não para aprisionar ele, tá? E o descanso do solo sem adição de culturas com relação aos outros nutrientes, para o solo conseguir recuperar a questão de irrigação, de umidade e tudo mais, tá?
Bom, vamos então para a questão número 2, que também é do Enem de 2019. E ela diz o seguinte: observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho, que é essa figura ao lado. Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? A. Lixiviação. B. Eutrofização. C. Volatização. D. Fermentação. E. Bioacumulação. Bom, então na figura a gente pode ver o seguinte: a gente tem aí um meio aquático, tá? Esse meio, ele tá dividido em dois lados, beleza? A gente tem o lado A e o lado B. No lado A, a gente pode ver um menor fluxo de nutrientes. A gente tem ali vida marinha, a gente consegue observar alguns peixes, né? E lá na parte de baixo, a gente tem um símbolozinho de oxigênio, ou seja, o oxigênio está presente, beleza? Do outro lado, lado B, a gente tem um maior fluxo de nutrientes, a gente tem menos vida marinha, dá pra ver ali só um peixinho, e lá na parte de baixo a gente tem o símbolo do oxigênio cortado, ou seja, esse oxigênio ele está em muito pouca quantidade. Bom, então o que a questão quer? A questão quer saber qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema. E aí a gente tem 5 opções, tá? Bom, então, para a gente relembrar, o que é a lixiviação? Lixiviação é o processo de lavagem dos nutrientes que estão ali presentes no solo, que estão presentes nos minerais, nas rochas. Ele é lavado pela água e aí ele vai acabar em cursos d'água, tá? A eutrofização, como a gente viu na questão anterior, ela vai ser o fenômeno que ocorre como consequência do acúmulo de nutrientes ali no meio aquático. A volatização, ela vai ser o ato ou efeito de volatizar, ou seja, de passar do estado líquido e sólido para o gasoso. A fermentação, ela vai ser o processo que alguns organismos fazem para a obtenção de energia. Bom, e a bioacumulação vai ser o processo pelo qual algumas substâncias, por exemplo, metais pesados, eles acumulam através da cadeia alimentar. Bom, então o processo entre as opções, né, o que traduz o que essa imagem está querendo mostrar pra gente seria a letra B, eutrofização, beleza? Mais uma vez, eutrofização é um fenômeno que ocorre em consequência da grande disponibilidade de nutrientes no meio aquático. Esses nutrientes eles vão estimular a proliferação de algas, a gente vai ter uma diminuição da entrada de luminosidade, a gente vai ter um consumo excessivo de oxigênio, alguns organismos vão morrer, e nesse processo de decomposição a gente também tem o consumo de oxigênio. Então tudo leva a uma queda na quantidade disponível de oxigênio ali naquele meio. Então, letra B, eutrofização. Bom, pessoal, vamos então para a terceira questão, também do Enem de 2019, e ela diz o seguinte: algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como: letra A, comensalismo; letra B, amensalismo; letra C, mutualismo; letra D, parasitismo; letra E, simbiose. Bom, pessoal, então o que é importante a gente destacar dessa questão? Essa questão está falando sobre relações ecológicas, tá?
mais precisamente da relação ecológica entre uma orquídea e uma vespa. Então, uma outra informação que é muito importante que a questão dá pra gente é quando ela fala que as vespas machos, elas não têm prejuízo com essa situação, mas que as orquídeas, elas se beneficiam dessa situação. E aí a questão vai querer saber qual é a interação ecológica que está classificada nessa situação, que pode ser classificada essa situação. Bom, então essa situação, essa interação, ela é interespecífica, ou seja, estão envolvidos duas espécies diferentes, tá? E ali todas as opções se encaixariam, da A a E, se encaixariam em interações interespecíficas, tá? E aí, essa relação que ele descreveu no enunciado, a questão tá apresentando pra gente, ela diz que um dos que estão envolvidos ganha e pro outro não perde nem ganha, fica zerado. Então, o comensalismo, ele se encaixa nessa situação ali que está descrevendo, porque um ganha e o outro fica zerado. Um exemplo que a gente tem de comensalismo é aquele do tubarão e da rêmora, que a rêmora fica grudada embaixo do tubarão e ela vai comendo os restos ali da alimentação do tubarão, tá? Então, um ganha e o outro não faz a menor diferença. Letra B, o amensalismo, um vai ganhar e o outro vai perder, tá? Ele vai ser prejudicado. Então, como exemplo, a gente tem o eucalipto, por exemplo, que lança uma substância no solo e que nenhuma outra espécie consegue crescer ali, pelo menos naquela área em volta do eucalipto. No mutualismo, os dois indivíduos que estão envolvidos, eles vão ganhar, tá? E eles precisam daquela relação para sobreviver. Então, como exemplo, a gente tem o líquen, que é a junção de fungos e algas, tá? Para eles estarem ali, naquele lugar onde eles estão, eles precisam estar unidos, juntando força, os dois vão ganhar. Parasitismo, um ganha e o outro perde. Lembra de parasita? Os parasitas, verme, por exemplo. Um vai ganhar, o outro vai perder. E na letra E a gente vai ter a simbiose, que vai ser a interação a longo prazo de duas espécies, tá? Que pode ser boa ou pode ser boa para os dois ou não. Então fica muito vago pra gente marcar ela como resposta. Então, a resposta vai ser letra A, comensalismo, que encaixa direitinho. Vai ser uma relação interespecífica entre espécies diferentes. Uma vai ganhar e a outra não vai perder nem ganhar, vai ficar zerada. Bom, pessoal, então nossa próxima questão, também do Enem de 2019, ela fala o seguinte: a principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficavam em outros refúgios. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é a... Letra A, anagênese. Letra B, coevolução. Letra C, evolução alopátrica. Letra D, evolução simpátrica. E letra E, a convergência adaptativa. Bom, o que é importante a gente destacar desse texto, desse enunciado? Cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, a gente tinha núcleos isolados, não tinha contato, as populações não conseguiam se reproduzir entre si. E aí ele ainda diz: grupos desses animais, dessas áreas isoladas, eles passavam por um processo de diferenciação genética.
E aí, muitas vezes, eles se transformavam em espécies ou subespécies diferentes, que não conseguiam mais cruzar entre si. Bom, esse enunciado ele descreveu certinho o que é a evolução alopátrica. Só para a gente relembrar, então, a evolução alopátrica acontece quando a gente tem uma população que está ali, né, toda junta no mesmo lugar, e aí por algum motivo ocorre uma separação de dois grupos que não conseguem acessar o outro grupo para fazer circular os genes, né? A gente tem essa separação, e principalmente geográfica, e aqueles grupos eles só se reproduzem dentro dos próprios grupos, e aí podem ocorrer mutações, o ambiente pode ser diferente, selecionar características diferentes. Então a resposta da questão número 4 é a letra C, evolução alopátrica. Tirando a dúvida, né? Todas as outras opções, elas acontecem, são processos que acontecem com os indivíduos todos no mesmo lugar, tá? No mesmo ambiente, no mesmo meio. Bom, pessoal, finalmente vamos para a questão número 5, também é do Enem de 2019, e ela fala o seguinte: a esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Esquistossoma monzoni, esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biofilaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, letra A, impedir a penetração do parasita pela pele. B, eliminar o caramujo para que não haja contágio. C, impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. D, eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. E eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Bom, pessoal, uma questãozinha de vacina que provavelmente vai cair. Então, vamos lá. O que o enunciado traz que é importante para a gente observar? Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de vacina, tá? Ele está perguntando qual é a vantagem da vacina, tá? Bom, e aí como é que seria o processo, como é que funcionaria isso, essa questão da vacina? O próprio enunciado já diz, ele pega uma proteína do verme, tá? Ele vai processar aquela proteína, vai fazer a vacina, vai fazer a aplicação. O organismo humano, em contato com essa proteína, vai produzir anticorpos. E aí esses anticorpos, eles ficam lá numa memória do nosso sistema imunológico, do ser humano que foi vacinado, tá? Se por um acaso aquele ser humano entrar em contato com o vírus, com o verme, né, ativo mesmo, ele vai conseguir identificar aquela proteína. Opa, é daquele anticorpo que eu já produzi. E aí ele vai produzir mais daqueles, através da memória dele, vai produzir mais rápido para poder inativar aquele verme, beleza? Então, qual é a vantagem disso? No tratamento que o enunciado apresentou, que é um tratamento tradicional por medicamentos, o que precisa acontecer? A pessoa vai ser, né, vai entrar em contato com
com o verme, vai ser infectada, vai levar um tempo ali de incubação, vai começar a apresentar os sintomas. Ela pode procurar um médico quando logo no início dos sintomas, mas pode chegar a um quadro mais grave, e aí a partir daí é que ela começa a ter um tratamento, tá? Fazer tratamento a partir de medicamentos. Qual seria a vantagem da vacina? Assim que aquele organismo que foi vacinado entrar em contato com o verme, ele já vai produzir anticorpo para poder combater e inativar aquele verme, certo? Ou seja, ele não vai precisar esperar um tempo, apresentar os sintomas, e aí a partir de procurar um médico, começar o tratamento com medicamento, já vai ser na mesma hora, vai ser rápido. Então, a resposta vai ser letra E, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Bom, pessoal, por hoje é só. Tem mais, na lista que tá lá no Drive, tem mais 2 questões, também do Enem de 2019. Tentem resolver, o gabarito tá no final da lista, na última página da lista tem um gabarito, confiram. Se vocês encontrarem alguma dúvida, podem me procurar, tá? Também vou encorajar vocês a procurarem provas antigas, de outros anos, de anos anteriores ao de 2019. Tentem fazer. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, não tem problema a hora, não tem problema. Quando eu ler a mensagem de vocês, vou tentar solucionar da melhor forma possível, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos, bons estudos. Lembrem de descansar também e boa sorte no Enem.